E aí galera, eu sou Akira Martins e tá começando mais um Além da Ficção. Dessa vez a gente vai falar sobre O Último Samurai. Uá! O Último Samurai é um filme de guerra de 2003 dirigido por Edward Zwick e com Tom Cruise no papel principal. Foi um sucesso de bilheteria e indicado a 4 Oscars. O filme usa de pano de fundo uma época histórica do Japão com o fim do sistema feudal e dos famosos samurais, sendo até inspirado por uma história real. Ah, mas se você não viu esse filme ainda, cuidado, pois esse vídeo contém spoilers. Então, se você quiser, já pode se apresentar aí pra gente, falar quem é você. Meu nome é Douglas, sou Douglas Almeida, sou historiador, formado pela Universidade Federal Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Sou coordenador de um grupo de estudos japoneses aqui da UF, né, o GEJA. Colaboro também com o Centro de Estudos Asiáticos da própria UF e com os outros vários laboratórios, né, o Grupo de Estudo de História Militar, o MIDIASIA. Também tenho uma participação dentro do Instituto Cultural Brasil-Japão como pesquisador. Dou aula como professor de História e Cultura Japonesa. Ocupo um cargo de coordenador geral da Academia Nipo-Brasileira de Estudos de História e Cultura Japonesa do próprio Instituto. E, bom, é isso, né? Eu acho que esse é o essencial. Mas sobre você, como é que surgiu esse interesse sobre a cultura japonesa em si? Eu penso que é o mesmo caminho que muita gente tomou, né? Pessoal que não tenha, principalmente que não tenha descendência, né? Quando você começa nos anos 60 a 80, a presença da cultura japonesa muito presente na mídia, até mesmo, por exemplo, através de filmes, né? E, posteriormente, nós temos, para os anos 90, a presença de grandes desenhos japoneses na TV aberta. Eu, a partir do conhecimento, né, a partir dessa época, desse contato, diria, talvez, com o Japão, se desenvolveu o interesse sobre a cultura japonesa. Mas, no final da faculdade, eu fui fazer uma monografia, uma pesquisa sobre as invasões mongóis ao Japão, graças, que eu encontrei. Foi um grande achado. Esse aqui, ele até é tipo que nem um mangá, né? Ele é tipo ao contrário. São os rolos ilustrados da invasão mongol traduzidos para inglês, né? Então, com essa fonte eu produzi a minha primeira pesquisa, fiz o desenvolvimento dela e com isso comecei a pesquisar o Japão. E com os laboratórios, etc, foram se desenvolvendo e as pessoas que participam dos laboratórios também normalmente tendem a vir desse caminho. Vamos lá, vamos começar com as perguntas sobre o filme? Os samurais são figuras extremamente populares e emblemáticas da cultura japonesa. E de fato, esses guerreiros existiram por muito tempo no Japão. Como eram essas figuras? Eram da mesma forma que são representados em filmes, como guerreiros solitários? O samurai, ele essencialmente é um guerreiro. Diferente do conceito de soldado. Ele é uma mão armada que não pertence a uma instituição, não pertence diretamente a um Estado, né? É uma pessoa que tem possibilidade de portar armas por si só, né? Combater, duelar pela sua própria honra, pelos seus próprios objetivos. O conceito de samurai, ele pode ser levado mais ou menos para início do século XI, final do X, que tem o surgimento desses primeiros, muito ligado ao sistema de campo do japonês da época. Nos anos de 1000, por assim dizer, você teria a formação do que primeira concepção de samurai, que inclusive nem se chamava samurai, que eram grupos locais que protegiam terras particulares, né? E nessa proteção de terras particulares, eles começaram a ter uma relação com os próprios proprietários locais, e com isso uma relação que é próxima à ideia da lealdade, né? Que a gente conhece mais ou menos sobre os samurais. Daí que vai surgir os primeiros. O poder que a gente conhece dos samurais, ele vai começar a ascender ali no finalzinho, aí sim, 1150, mas essencialmente 1180, com as grandes batalhas chamada Guerra Genpei, que é o momento em que os samurais eles começam a ocupar de forma ainda, como se é, passiva, o poder, junto com a elite imperial, aristocrática, né, se misturando, inclusive, à burocracia imperial, muitas vezes. Passado esse período, a gente chega no samurai no seu ápice,
Bom, você vai ter ali em 1400 e pouco, né, século XV, uma batalha grande, que é a rebelião de Onin. Cada samurai, em cada feudo, vai ter seu próprio poder. E todos eles vão tentar tomar o poder por si só, que é o chamado Sengoku Jidai. E eu digo que é o ápice do samurai porque a identidade do samurai é construída durante o combate, durante a guerra. E por último, você tem o último samurai. O último samurai é o samurai midiático. E aí você tem o samurai que constrói uma identidade do que é ser japonês, que serve, inclusive, de memória aos descendentes, né, japoneses. E você tem o samurai que é usado, por exemplo, uma identidade mais do pessoal que é artista marcial. Mas eu diria que, assim, responder o que é o samurai é complicado porque existiram todos esses. É só você escolher, né? No filme, o Japão está passando por um momento bastante decisivo. O sistema feudal estava decaindo e o imperador Meiji subiu ao trono decidido que iria erradicar os samurais que estavam contra o seu poder. Isso realmente existiu? Foi realmente o fim do shogunato? Sim. Eu acho que a melhor resposta é sim, foi isso. O filme ocorre no momento em que o Japão busca, por meio de inserções de produtos e ações americanas, uma inserção de técnicas de combate e armas ocidentais, no intuito de aprimorar o poderio dos soldados japoneses. O imperador, vendo o poder de outras nações, se organiza para se tornar uma nação moderna, tanto no âmbito cultural como na arte bélica. No verdadeiro período Meiji, essa ocidentalização do Japão realmente estava incitando esses conflitos entre o imperador e os samurais rebeldes? Vamos começar por um termo, ocidentalização. Né? Ocidentalização é um termo muito presente, né, hoje em dia, até nas áreas de pesquisa, por uma questão mais antiga. Mas é importante lembrar que o Japão nunca se tornou ocidental. Então, não teve ocidentalização, não se ocidental. Esse Japão ele é inventado ali pelo modelo ocidental, pelos pesquisadores ocidentais. É pensado assim. E, através disso, há, sim, grupos samurais que vão começar a questionar a modernidade. A partir do pensamento que já estava questionando como nós nos modernizaremos para que nós possamos controlar a nossa modernidade. Essa havia a tentativa de levar a modernidade, levar e impor, como um processo civilizatório. E o Japão tinha mais ou menos um conhecimento disso, que havia uma possibilidade de um processo civilizatório nele. E aí que eu digo, conscientemente, eu trabalho com a ideia de que ele foi consciente, foi trabalhado, foi pensado como se estabelecer a modernidade no Japão. E para estabelecer a modernidade, foi, inclusive, várias reuniões elaboradas pelos dirigentes do Japão, depois da restauração Meiji, junto com a aristocracia, os oligarcas, os grandes grupos, os grandes oficiais, ministros, discutindo como a gente se moderniza. E qual era o principal conceito deles? Que ocidentalizar não ia acontecer, não ia se tornar ocidental. A única forma de você se ocidentalizar, na cabeça deles na época, era haver um domínio, uma imposição do poder externo sobre eles. Esse conceito de técnicas ocidentais e a moral japonesa, e esse termo já mostra que o Japão estava pensando em como assumir as técnicas do Ocidente sem deixar de ser japonês. No filme, o personagem de Tom Cruise é um oficial americano que é mantido preso pelos samurais. Logo, com o tempo, ele se afeiçoa pela cultura e se junta aos samurais lutando contra o Império Meiji. Essa história realmente aconteceu? Existiu um soldado americano que se juntou à causa dos últimos samurais? Primeiro, vamos lá. O Tom Cruise, ele faz o personagem do Nathan Algren, né? Que é um personagem fictício, né, que em teoria era um capitão que serviu na Guerra Civil, e aí depois disso, com esse treinamento, ele foi lá, foi chamado pelo Japão para servir e ajudar a formar os primeiros soldados. Ele é baseado na Jules Brunet, né? Jules Brunet, ele foi numa missão de 1867, enviado por Napoleão III como instrutor de artilharia. Ele era francês. O Jules Brunet não foi para lá depois da restauração Meiji em si. Ele vai antes da restauração Meiji. Então, o filme, é que eu falei, ele não é um filme que mostra uma história. Ele mostra uma alegoria. Os Estados Unidos não tem relação nenhuma ali. O que tinha de Estados Unidos no Japão nessa época era o embaixador. Mas os responsáveis em treinamento, em grande parte do exército, era francês, e quem resolvia a marinha era inglês. Os americanos eram muito mais de conselho, até porque estavam preocupados com outras situações. O filme se passa no ano de 1870, onde os samurais estavam sendo erradicados ou se juntando ao Império Meiji. Na história do Japão, os samurais foram figuras importantes. Por quê e o que aconteceu para que os samurais estivessem cada vez mais raros nesse período da história? Tudo que a gente construiu até agora dá para entender melhor, né? Principalmente quando eu questionei a questão da ocidentalização para a modernização. Para você modernizar, alcançar a noção de
uma sociedade moderna, você tem alguns elementos. Industrialização. Isso quer dizer também a ascensão de empresariados. Perceba, alguns desses empresariados são de famílias samurais, que não estão mais combatendo porque não tem mais guerra. Eles são de famílias samurais que assumiram empresas. Alguns samurais assumem espaços empresariais, porque acaba também um elemento do período Edo que delimitava que o samurai não podia ser comerciante. Isso acabou. Então ele pode se tornar comerciante agora. Não tem mais samurai, você não é mais samurai também, não tem mais esse privilégio, você não tem privilégios por ser samurai. Você vai ter privilégios sim, porque você vai ser uma autoridade. Né? Então é esse conceito que passa a existir, não mais, ele é samurai e de família samurai, e por isso eu tenho que baixar a cabeça e enfiar minha cara no chão. Não tem mais a definição pela hierarquia só. O período Meiji é conhecido por um momento de diversas mudanças radicais do governo japonês. No filme, tanto os simpatizantes de Meiji e os samurais rebeldes lutam na Batalha de Shiroyama. Essa batalha realmente existiu? Ela de fato existiu, mas não foi daquele jeito. Até porque Saigo também tinha arma. E lembre-se, o Saigo, até o momento, ele brigou com a Coreia e com quem era dirigente do Império Meiji. Ele não estava brigado com o Ocidente. Agora, eu sempre faço uma pergunta no final, que é o seguinte. Pegando o que você sabe do teu conhecimento histórico sobre o Japão e sobre o que o filme representou, quanto que vale? Para mim, o Último Samurai é um filme 5 estrelas. Né? Eu acho que é um ótimo filme. Eu acho que justamente ele constrói o espaço para poder montar a crítica em cima. Eu acho que muita gente... Ele é um filme que atraiu muito interesse sobre o Japão, sobre samurai. Eu acho que ele tem um papel muito importante. Agora, como uma representação histórica, eu dou 2 estrelas. Não tem esse último samurai, o único samurai, o último... Não tem isso. Né? Então, eu acho que esse conceito do grande samurai, o último samurai, isso eu acho meio besta, para falar a verdade. Assim. Né? E colocar um estadunidense como... Né? Não estadunidense, botasse mesmo que fosse um francês, como o último samurai, eu acho bem zoado. Mas, professor, estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Queria saber se você tem alguma coisa que você quer deixar, um último recado aí pra galera. O espaço está aberto. Hoje, no meio online, existem vários pesquisadores que estão produzindo atividades online. Quando acabar esse período que a gente está passando, né, de pandemia, vamos voltar a eventos presenciais, mas certamente manteremos também os online. Então, existem várias palestras, inclusive gratuitas, espalhadas por aí, conferências, apresentações, etc., onde vocês podem adquirir mais informações sobre o Japão. Então, fica a dica para vocês de continuarem ativos, procurar, por exemplo, esses espaços que eu citei logo no começo, né, o Midiásia, né, o Grupo de Estudos Japoneses, a Academia Nipo-Brasileira de Estudos de História e Cultura Japonesa, e tem a Academia Nipo-Brasileira de Estudos de Literatura Japonesa, né, também. Então, tanto de história e cultura quanto a de literatura japonesa, elas são presentes. Então, procurar elas também no Facebook, Instagram, YouTube também, às vezes a gente aparece por lá, né? Para vocês terem contato e sempre receber essas informações de atividades que a gente está fazendo a nível nacional. Fica a dica para vocês, para poderem, inclusive, entrar em contato comigo, com outros pesquisadores, para poderem tirar dúvidas sobre assuntos, tanto quanto a filme, né, representação histórica em filme, quanto a cultura japonesa no geral. É isso, galera. Esse foi o nosso papo com o nosso especialista de hoje. Se vocês gostaram, manda aí um comentário. Ajuda a gente também a chegar mais longe. Velho, compartilha o vídeo, pelo amor de Deus. Tá fácil, só apertar o aviãozinho aí, ó. Aviãozinho aí, sei lá, faz o que você quiser. Mas é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.